Olá pessoal, tudo bem? Hoje, neste vídeo, eu vou tratar dos capítulos 9 e 10 de Lucas, que fala sobre o envio ou o comissionamento dos discípulos para irem pregar, o reino de Deus, a mensagem de Jesus, o chamamento dele. E no capítulo 9, ele chama, a princípio, os 12, E depois, no capítulo 10, nós vemos Jesus enviando 70 discípulos a saírem a pregar. Mas, mais do que um estudo, porque na verdade não tem muita coisa, mas muitas observações aqui para a gente estar tratando, eu gostaria mais mesmo de fazer uma reflexão a respeito de ser discípulo, de pregar o Evangelho, de obedecer a Jesus neste comissionamento e de como, na verdade, eu vou me incluir em toda a reflexão que está sendo feita aqui. E vamos analisar como as pessoas se portam hoje em dia a respeito do chamado e do ID de Jesus, tá bom? É uma análise, uma conversa aqui entre nós. E se você quiser comentar também, participar, dar a sua opinião, está aberto os comentários, tá bom? Comenta aqui o que você pensa, o que você acha, dê sua opinião, ok? Curta, compartilhe, nos ajude, porque toda vez que você curte, o YouTube encaminha o vídeo, quanto mais curtidas, encaminha o vídeo, oferece o vídeo para outras pessoas, enfim. Vocês já sabem disso e eu agradeço todos que fazem isso por mim em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, no capítulo 9 nós vemos Jesus então comissionando os 12 e resumindo todas as ordens que Jesus, tudo que Jesus dá a instrução para eles, ele fala que daria poder para eles para expulsar os demônios, para curar os enfermos, e falou para eles irem pregar o reino de Deus. E ele dá também algumas instruções práticas neste ir deles aí, neste ir deles aí, para que eles não levassem bordão, ou bordão é a mesma coisa que um cajado, e aí a gente fala assim, nossa, mas como assim não levar um bordão ou não levar um cajado? Que quando Jesus dá essa instrução, se a gente for analisar o que é o cajado, ele pode ser um instrumento de defesa, A gente sabe, por exemplo, a gente vê o Salmo 23, que o cajado ele é um instrumento de proteção, também um instrumento de defesa, Para dar a cajadada lá na cabeça dos malfeitores, enfim. Mas aqui Jesus dá instrução para eles o seguinte, seja de proteção ou seja de instrumento de defesa, a instrução é que eles não precisam levar nada, tá? E aí Jesus continua falando para eles não levar bolsa, ou a palavra usada é alforje, alguns textos traduzem já como bolsa. Fala para eles não se preocuparem em levar o pão, ou seja, o alimento que eles têm que comer nesta jornada. Também não é para levar dinheiro e também não é para levar 2 túnicas. Vai com o que você tem. Não precisa levar mala, não precisa levar roupa, não precisa ficar preocupado com isso não, tá? E aí também ele continua sobre onde eles vão ficar, onde eles vão se hospedar, enfim. E aí ele fala para eles ficarem, onde for oferecido para eles pousada, hospedagem. E ele fala assim, se vocês forem rejeitados na cidade que vocês entrarem, sacuda a poeira dos pés. Isso tem um significado. Por quê? O significado é que os judeus, quando eles tinham contato com alguma nação gentia, que era para ele considerada impura. Então, eles simbolicamente sacudiam o pó dos pés, porque para dizer que eles não tinham parte com aquela nação que era considerada impura. Aqui a gente percebe que tem um significado espiritual, porque ele
fala para os discípulos irem andando pelo caminho oferecendo paz. E aí, se aquela paz que eles oferecessem em determinados lugares ou cidades onde eles pisassem os pés deles fossem rejeitados, para eles sacudirem a poeira. Porque quem rejeita o Evangelho rejeita Jesus. E aí, então, Jesus está dizendo que ele não tem parte com essas pessoas. E fica implícito que essas pessoas um dia enfrentariam o juízo de Deus. Então é para a gente também parar e pensar aqui alguma coisa a respeito de que muitas vezes a gente quer insistir, o Evangelho é oferecido para todos. O Evangelho hoje em dia é pregado para todos, mas vai haver a rejeição. E nós não temos que então ficar preocupados por causa desta rejeição, porque a nossa parte estaremos fazendo. E hoje nós sabemos que o Evangelho é pregado de toda forma, não só no indo, pisando, nas nações, mas falando, como eu estou aqui, eu estou pregando. Esse vídeo pode chegar a outras nações, pode, Deus queira que chegue, não sei se chega, mas, entende? A palavra é pregada, então nós não temos que ficar preocupados se ela vai ser aceita ou não. Aqueles que não querem paz, sacode a poeira dos pés de uma maneira espiritual e segue em frente. Agora, no capítulo 10, nós vamos ver Jesus, depois então disso, ele manda 70, mais um número maior de discípulos para pregar e também nas cidades. Então tem alguma coisinha mais lá que ele fala. Ele lembra para eles que a colheita é grande. A colheita de quem? Daqueles que vão receber o Evangelho, receber o reino de Deus e receber a salvação. Mas o que ele fala é que os trabalhadores são poucos. Já naquela época eram poucos, hoje são menos ainda, porque são poucos que querem verdadeiramente pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. E hoje, a mensagem hoje, como seus discípulos que somos, é pregar que ele vai voltar. Esta é a mensagem nossa hoje. Pregarmos o reino dos céus, não só o reino de Deus foi dado por Jesus. Agora nós temos que pregar que este reino é o reino dos céus, porque é lá que nós vamos. Nós estamos vivendo aqui há 2000 e poucos anos e Jesus está prestes a voltar. Então este é o nosso comissionamento hoje, ok? Mas a gente vê que muito mais ainda é pregado que Jesus fez milagres, curas e tantas coisas, E na verdade nós pregamos e vemos pouco. Fala a verdade. Quantos de vocês que estão vendo meu vídeo já viu alguém levantar de uma cadeira de rodas? Quantos que estão vendo meu vídeo viu um mudo falar ou um cego ver? Eu sinceramente, nos meus 50 anos de evangelho, nasci num lar cristão, Mas assim que eu me converti, que eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, 50 anos. Ministerialmente, 40 anos. Então, sinceramente, eu nunca vi. Então, a gente prega milagres e nós temos que enfatizar para quem não conhece Jesus que ele pode sim. Nós vemos milagres, vemos muitos milagres. Eu vejo, graças a Deus, todo dia eu já vi milagres na minha vida. Já vi milagres na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu vejo milagres na igreja. Eu vejo Deus respondendo orações, Deus salvando pessoas da morte. Eu vejo. Com certeza eu não estou negando isso. Mas eu estou falando aqui do contexto que os discípulos viviam naquela época. Milagres assim, sobrenaturais, de ressuscitar mortos, como Jesus fez, de curar enfermos, de expulsar demônios, de dar vista aos cegos, e ele veio para isso.
Só que, e ele falou, né? Vocês farão as obras maiores, vocês farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores do que essas. Mas o maiores não significa que mais poder. Maiores porque Jesus, o ministério dele ficou restrito em 3 anos. E em 3 anos João fala que se fosse escrever tudo que ele fez, não caberia em todos os livros da terra, né? Não teria livros o suficiente para registrar tudo que Jesus fez. Isso em 3 anos. Então, quando ele fala que os seus discípulos fariam obras maiores, é porque nós temos a vida toda até a sua volta para anunciar as suas obras, para anunciar os seus feitos, para anunciar o seu poder, a sua palavra. Mas vamos combinar que hoje em dia nós vemos poucas coisas como foram feitas na época dos discípulos, né? Então vamos voltar aqui no texto do capítulo 10 de Lucas, que ele então comissiona os 70. E ele dá as mesmas instruções que deu para os 12, fala alguma coisa a mais aqui, vamos ver. Então ele fala novamente para eles não levarem bolsas, né? Ou sacos de viagem, provido de muita coisa ali, porque, né, eles andavam, era a pé, eram sobre animais. Já pensou carregando mochilas grandes? Então eles não tinham que se preocupar com isso. Falou também para que eles não tinham que levar sandálias. Olha, vai com o que você está no pé. E aí depois nós vamos ver alguma coisa especial da palavra, mas daqui a pouquinho, tá? A respeito da roupa e da sandália. E aí ele dá uma instrução assim, interessante, ele fala assim, não saúdem ninguém pelo caminho. A gente fica assim, como assim não saúdem ninguém? Não pode falar oi para ninguém? Não, o significado é, não perca tempo no caminho para você ficar conversando. Vai, cumpre a missão de anunciar o reino de Deus. Cumpre a sua missão, não é para ficar no meio do caminho com conversinha. Não é para ficar perdendo tempo, olha ali, não. Jesus está dando, esta instrução está na palavra, tá? E aí ele fala também de novo sobre a hospedagem, que eles deveriam chegar, oferecer paz, e se lá houvesse uma boa recepção, e se aquelas pessoas que quisessem recebê-los e receber a paz que eles tinham, para eles ficarem lá. Serem hospedados nas casas, naqueles que queriam oferecer hospedagem e aceitavam a paz que eles estavam oferecendo. Mas se alguém no lugar que eles passassem, não quisessem aquela paz, não quisessem receber aquela mensagem de paz, de salvação, para eles saírem de lá, volta a mesma instrução, né? Sacode a poeira, deixa pra lá, não insiste, né? E amém, vai embora. Não fica preocupado não, você ofereceu a paz, não quiseram? Amém, tá bom? Depois Deus vai tratar com cada um, né? E ele fala ainda, comam, bebam o que for oferecido, porque digno é o trabalhador do seu salário. E aqui não tá falando de dinheiro não. Está falando digno é aquele que saiu para cumprir o ministério chamado do Senhor, e ele é digno de comer, ele é digno de ter o sustento por aquilo que ele está fazendo, tá? Então, ele está falando aqui sobre comer e beber e ter um abrigo, um pouso. Hoje em dia é diferente, claro, o contexto das coisas são diferentes, e é isso que eu queria analisar no final desse estudinho aqui, para nós analisarmos um pouquinho mais sobre todas essas coisas. Nós sabemos que cada tempo é um tempo, cada época oferece as suas coisas, e hoje, claro, 2000 anos depois, tudo mudou. Mas eu quero já que você comece a pensar o seguinte, a mensagem de Jesus mudou, ela deve ser mudada, para a gente pensar, porque hoje estamos questionando bastante a respeito da palavra ser adaptada, ser isso, ser aquilo, para o nosso contexto, para os nossos dias, enfim.
Será que essa palavra também tem que ser mudada ou adaptada? Porque o que nós vemos hoje em dia de quem se propõe a cumprir um ministério, a ir, a pregar, a falar, não é nada disso que nós estamos vendo aqui. Então eu já começo a perguntar para você, mudou a mensagem? Ela deve ser mudada ou não? Então vamos mais para frente aqui. Jesus fala para os 70, não fica mudando de casa em casa. E ele fala a mesma que ele falou para os 12, curem os doentes. Anunciem que o reino de Deus está próximo. E voltando a falar do reino de Deus, tá? Não era algo somente para aquele momento, porque o reino de Deus é a vida eterna. Está próximo. Há 2000 anos atrás, Jesus falou para eles dizer que está próximo. Está mais próximo do que nunca. Está mais próximo do que nunca. E aí ele diz, quando não forem bem recebidos em uma cidade, saiam por suas casas e digam, até o pó de sua cidade que se apegou em nossos pés, nós sacudimos. Deixa pra lá, esquece, volta, não adianta insistir. E aí outra vez significando que o lugar que rejeita a mensagem do Senhor, de Deus, ele é um lugar pagão, como era considerado naquela época, e impuro. Então você não deve ficar lá, porque você levou a mensagem, levou a palavra, levou o amor de Deus, de Jesus, a salvação, ofereceu, não quiseram. Sacuda o pó dos pés. Ok? E Jesus lhes disse, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. É um juízo que está predito aí, tá bom? Agora vamos fazer uma reflexão minha aqui. Eu quero que vocês reflitam comigo. Se você tiver alguma coisa que talvez você possa acrescentar ou talvez possa falar, eu não acho que é assim, pode falar aqui, pode comentar e eu vou responder a todos se alguém quiser, tá? Então, primeiro questionamento, o que acontece com os discípulos hoje em dia? Nós conhecemos muitas pessoas que pregam a palavra. Eu tô aqui, tá bom? Pregando a palavra. Eu tô aqui na minha casa, eu estou usando os meus recursos que o Senhor me tem dado. Simples, muito poucos, mas eu estou tentando usar os recursos que o Senhor tem me dado. Não quero ganhar nada, porque eu vejo assim muita questão, principalmente de YouTube, questões sobre monetização, aquela preocupação de ganhar seguidores, likes para ser monetizado. Quando eu comecei isso aqui, eu nem sabia que isso existia e não tenho esse interesse. Eu gostaria muito que este canal crescesse, sim, mas crescesse em pessoas para ouvir esta mensagem, simples que é, mas que ouvissem e que a mensagem que é dita aqui nesse canal, ela pudesse alcançar as pessoas, alcançar os leigos que não conhecem, não entendem muito, alcançar, vocês entendem, né? Então eu sou uma discípula, eu estou aqui nesse trabalho, tenho na minha igreja, tenho outros, enfim, mas eu quero colocar no contexto geral que vocês possam pensar comigo o que aconteceu com os discípulos, os pregadores hoje em dia. Mudou alguma coisa na ordem de Jesus? Porque ali Jesus foi muito enfático e muito prático. E nós vamos ver que não é só para aquele momento a mensagem de Jesus. Não é. Aí você fala assim, não, mas é porque foi um tempo curto que Jesus mandou eles pregarem, irem, fazer a missão, voltar para lá. E depois os 70, a mesma coisa, irem e voltar, né? E aí, assim, a mensagem não é para isso. A mensagem é para nós, para todos os discípulos, para mim, para você, para todos nós. Então, a minha segunda questionamento primeiro o que acontece com os discípulos hoje em dia? E o segundo por que tanto é exigido?
E aí, é sério, é uma conversa entre cristãos, tá bom? Porque as pessoas do mundo não vão, na verdade, vão usar isso para criticar e lançar coisas sobre a igreja do Senhor, sobre os crentes. Mas por que tanto dinheiro é exigido? E às vezes você vê um pregador que ele recebeu de Deus um dom, todo dom vem de Deus, seja que dom for, para cantar, para pregar, para profetizar, seja o que Deus chamou cada um, Deus deu. É Deus que deu, Ele dá, é dele o dom, ok? E Ele usa como quer, a hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. E aí nós vemos, aí eu estou generalizando, tá? Não estou pensando em ninguém aqui na minha cabeça. Por que tanto dinheiro? E às vezes alguns, para ir fazer aquilo que Deus deu para ele de graça, ele tem que ter todo um aparato de, vou dizer assim, de um artista. Hospedagem, e tem a questão da oferta, dos envelopes, vocês sabem do que eu estou falando, né? Não que as pessoas não tenham que ter o seu sustento. Como eu disse, os tempos mudaram. Naquela época, Jesus era um contexto, hoje é outro. Eu sei que para uma pessoa viver, sobreviver, se locomover, precisa de recurso, né? Precisa sim. Uma banda precisa de dinheiro para que as pessoas trabalhem na banda, toquem, e cada um tem sua família, cada um tem que ter um salário. Infelizmente as coisas aconteceram assim. E cada um que exerce seu ministério precisa sim, claro. Mas eu estou aqui colocando o tanto que é exigido, não o justo, mas às vezes o tanto que é exigido, né? E quanto mais a pessoa vai ficando conhecida, ou quanto mais importante ela é, ou quanto mais fama ela tem, ou quanto mais nome ela tem, mais é cobrado. E aí eu fico pensando, eles são discípulos comissionados pelo Senhor ou não? Para nós pensarmos aqui. Então, os discípulos de hoje, eu vou fazer uma ironia minha aqui, né? Além de levar as bolsas cheias de coisas, né? Que eu falo por mim, tá, gente? Mas estou falando assim, se eu for fazer uma viagem, pode ser um final de semana, mas eu levo uma bolsa cheia de coisas porque eu não quero que falte nada. Se fizer frio, eu quero ter blusa de frio, se fizer calor, eu quero ter blusa de calor. É por aí, né? Então, nós somos assim. Nós nos preocupamos com as coisas materiais, nós queremos as provisões em volta de nós queremos a segurança das provisões, né? E só que a gente vê o quê? Tô colocando uma ironia, como eu disse. Muitos levam a bolsa cheia e levam bolsas para trazerem coisas também, de coisas cheias. Às vezes mistura até um chamado com turismo, não sei, né? Isso tudo é uma reflexão, tá bom, gente? E também não tenho como julgar ninguém, tô até me colocando aqui, me autoanalisando a questão do que o Senhor nos comissiona para fazermos, tá? E aquilo que muitas vezes até diante de Deus a gente fica, ai Senhor, mas eu não tenho isso, ai Senhor, mas eu preciso disso, ai Deus, mas quando eu tiver isso, ai Deus, mas quando eu tiver aquilo. E não é nada disso, tá bom? Então, vamos concluindo aqui, que o trabalhador, ele é digno do seu salário, todos, né? O Senhor não vai fazer ninguém vai ficar sem provisão de Deus. Ninguém vai ficar sem o que é justo, o seu salário, o seu pão para comer. Ninguém, porque o Senhor não é assim, Jesus não é assim. Os discípulos andaram com ele, nunca lhes faltou nada, né? Então nós temos que pensar um pouco mais, refletir com mais carinho sobre a palavra de Deus, sobre como nós fomos andando no decurso da vida, do
mundo, porque a gente vai misturando, a gente vai cumprindo exigências do mundo e depois fazendo exigências para Deus, para a gente cumprir algo que é tão simples: pregar a palavra, o reino de Deus, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, curar os enfermos, né? Levar a salvação, orar pelas pessoas, buscar a paz. É só isso, gente. Ele é digno da hospedagem, ele é digno da comida e ele, além de ser digno, ele recebe a autoridade dada por Jesus para ele cumprir o ministério, ele recebe o poder, né? Agora, a obrigação do discípulo não é se preocupar com a roupa, com o sapato, se eu tenho carro, se meu carro é bom, se meu carro é zero, se eu vou ter um hotel 5 estrelas, se meu hotel vai ter piscina, se eu vou receber uma boa oferta, né? Não é se preocupar. Eu tenho que comer num bom restaurante, eu tenho que, vão me levar aonde, né? E também não é se preocupar se ele vai ser bem recebido ou rejeitado. Geralmente, os discípulos de Jesus foram rejeitados. Não é todos que foram recebidos, não, né? E a certeza sobre a vida de cada discípulo é que, como eu disse, Jesus lhes dá autoridade, poder sobre o mal e o sustento. E para concluir já esse vídeo, eu quero dizer lá em Mateus, no capítulo 6, 19, a partir de 19 ali, você vai ver, nós pregamos isso, nós falamos isso. E também está lá em Lucas, que é o livro que nós estamos estudando, logo ali na frente, no capítulo 12, 22, ele diz assim: dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E nós vemos essas mesmas instruções em Mateus capítulo 6, né? Porque vocês se preocupam com o que comer, com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão vestir. Fala dos passarinhos, dos lírios dos campos. Tudo isso é muito lindo. Na mensagem é muito lindo, né? É muito lindo pregar, é muito lindo fazer uma linda mensagem. E na prática? Porque nós andamos ansiosos pelas coisas, né? Em outra palavra, Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não. E aí vamos lá para Lucas ainda 22:35, diz assim: então Jesus lhes perguntou, que aí agora é quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: nada. E aqui, para concluir finalmente essa mensagem, esta mais uma reflexão, eu quero lembrar que Deus, o Senhor, né, o grande eu sou, sustentou o seu povo por 40 anos num deserto. Sustentou com água, com alimento, com maná. Quando choramingaram, Deus deu carnes, codornizes para eles, que fala que eles comeram até sair pelas narinas de tanto que eles comeram, né? Não deixou que as suas sandálias nem as suas roupas se gastassem por 40 anos. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, para você comprovar. Leia o texto ali, vê tudo que Deus fala para eles, né? Em repetição o que já Deus estava falando com eles. E para terminar, outra coisa, né? Também lembrando, Deus os guardou na noite fria com a coluna de fogo e no sol escaldante com a nuvem, com o calor e com a sombra. Tudo isso, gente, são coisas práticas da palavra de Deus, mas que hoje, por causa das nossas
limitações espirituais, e eu vou dizer materiais, sei lá, nós exigimos de Deus coisas e coisas e coisas para podermos fazer a obra dele. É para nós refletirmos hoje, né? E eu vou terminar com a última pergunta, deixando aqui. Por que será que nós precisamos de tanto hoje em dia? Tá bom? Me perdoe se eu falei muito, falei mais demais. Deus abençoe sua vida. Curta, comente, compartilha. Fala que você pensou aqui pra mim, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.